Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos e aos que nos acompanham pelas mídias sociais, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar da lei de conservação. É uma das leis morais, está nas questões de 702 a 727 de O Livro dos Espíritos. Inicialmente, vamos fazer uma prece para que Deus, nosso Pai, esteja conosco. Aqueles que estão em casa, se quiserem, puderem, colocar uma vasilha com água para ser fluidificada, o momento é este. Então, erguendo o nosso pensamento até Deus, até Jesus, para que eles enviem os seus mensageiros, que são os nossos mentores, para nos iluminar e deixarmos-nos receptivos ao estudo dessa noite. Que possamos, com a luz de Jesus, sermos capazes de entendermos o que se encontra à nossa volta. Sendo a doutrina espírita uma doutrina consoladora, ela vem nos consolar. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. A lei de conservação é uma das leis morais que está no Livro dos Espíritos e é subdividida em instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrenos, o necessário e o supérfluo, privações voluntárias e mortificações. Kardec começa perguntando na questão 702, o instinto de conservação é lei natural? E os organizadores respondem, sem dúvida. Todos os seres vivos possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Uns é maquinal, automático, e outros é raciocinado. O instinto de conservação, sendo lei da natureza, cria a consciência. E o ser cresce em todas as direções para se defender e defender a vida que tem. Basta que nós olhemos os animais, como os instintos funcionam. Eles sentem o que podem comer, por onde andar, e percebem outras coisas para as quais nós, seres humanos, não percebemos e somos distraídos a esse respeito. O instinto de conservação move o mundo. Desde a menor formiguinha invisível no solo, até as aves no céu. É uma lei universal, que nada deixa escapar sem proteção. Dos átomos às estrelas, a lei de conservação é eterna. Tudo transforma para a maior grandeza da vida. É preciso compreender que tudo obedece às leis divinas e cada ser evolui em seu próprio ritmo. Muitas vezes o ser humano não alcança a compreensão dessa lei universal. Esse é o amor de Deus para com todas as criaturas, que em uns é o instinto, em outros é a razão, e em outros a intuição. E nos seres mais elevados tem faculdades que nós não imaginamos. O amor de Deus atinge a todos os seres, pelos fios invisíveis que nos liga a Ele. Pelo seu carinho,
Devemos conservar em nossos corações a gratidão por esse ser incomparável ao qual nós chamamos Deus, ao qual nós chamamos Pai. Ele deixou as leis já estabelecidas desde a criação e são acionadas pela inteligência que Ele confiou a todos nós. E nós podemos cooperar nessa engrenagem divina, ajudar naquilo que devemos fazer. Nós vemos as abelhas trabalhando. Elas trabalham em nosso favor. Mas por que nós não trabalhamos também em favor das abelhas? Os animais sempre foram escravos dos humanos. Por que nós, humanos, não favorecemos também os animais? O ar alimenta e sustenta a vida na terra. E nós, seres humanos, temos conservado esse ar. As águas. Por que não fazemos mais para a sua livre circulação, para a sua conservação? Dessa maneira, um homem deve acordar e cooperar com os trabalhos em seu próprio favor e despertar urgentemente. Se quem semeia colhe, basta isso para que nós defendamos o ambiente em que estamos. A doutrina espírita é a voz da espiritualidade a nos convidar para fazer tudo com perfeição, que essa perfeição vai nos acompanhar em todos os caminhos. Estudemos o instinto de conservação, que nele se encontram as raízes de todos os dons que buscamos. Isto é a nossa evolução espiritual. Lei que traduz a tendência natural para a vida, que demarca o terreno humano nos atributos da necessidade. Deus coloca a vida no terreno da necessidade. Nesta lei, que são atributos da perseverança, da esperança, das virtudes que ajudam o homem a conservar o plano divino, o plano da vida. Deus colocou na essência humana a necessidade da vida. Todos temos esse impulso e o instinto revela essa necessidade na medida em que a humanidade desenvolve tecnologia, cultura, ciência, arte, com o objetivo de conservar a vida ou torná-la melhor. O instinto de conservação é necessário para a vida, para que ela cresça e prossiga e prospere, e que essa força divina vá desabrochando e se modificando em novos aspectos para a sua própria grandeza. Os animais sentem os instintos, mas não percebem de onde vem. A vontade divina sabe como o instinto deve operar, e é nesse trabalho interno dos animais que os rudimentos da consciência vão tomando novas formas e registrando novos métodos de vida consciente. Nós podemos observar do nosso lado muitos pets, bichos de estimação sendo criados. Hoje nós podemos falar que eles são mais inteligentes que há 50 anos atrás. Não sei se são mais inteligentes, mas estão mais bem adaptados. Se adaptaram ao nosso jeito de ser, ao nosso jeito de viver e de tratá-los. Isso aí é a evolução do ser espiritual
que vive nos animais. Todas as finalidades das leis de Deus são nobres. Quando os engenheiros fazem uma planta para erguer um prédio, os trabalhadores recebem as ordens e obedecem para que seja feita a tarefa. Assim como nós, os trabalhadores que devemos acatar com alegria as ordens de Deus, o divino arquiteto, sem outros pensamentos senão a obediência. O que Deus faz, está tudo certo. Podemos desejar aprender o porquê das coisas, mas nunca querer mudar os desígnios do Criador. A graça de Jesus nos mostra os caminhos para a vida mais pura. Devemos trabalhar todos os dias para aperfeiçoar os nossos sentimentos, para alcançarmos essa graça que Jesus nos deixa. Ainda falta muita sabedoria para que possamos chegar ao ponto de compreender melhor as coisas de Deus. As nossas sensibilidades vão se aprimorando pela força do progresso. Hoje nós podemos dizer que somos mais evoluídos que há 10 anos atrás, que nós já trazemos de conhecimentos nesses 10 anos que vivemos nesse planeta Terra. Se nós fizermos um retrocesso, nós vamos perceber que evoluímos. Isto faz parte do instinto de conservação, que é próprio de todos os seres vivos. A vida orgânica é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Deus sempre deu os meios de conservá-la, fazendo que a terra produzisse o suficiente à manutenção de todos os seres que nela habitam. Os meios de sobreviver foram criados por Deus para que a humanidade encontrasse o necessário para a conservação da espécie. Podemos observar como a terra é generosa e boa. As sementes plantadas produzem frutos, que os homens disso participam, a não ser indiretamente. A semente pode cair no solo, crescer, frutificar, sem que nós tenhamos feito nada para isso. As aves nada plantam, e nem colhem, e nem armazenam em celeiros, como nós, seres humanos, mas nunca passam fome. Assim é com todos os seres viventes que se espalham em todo o planeta. Os meios de sobrevivência são fartos, por onde quer que se esteja. Isso quem faz é o amor de Deus, é o foco de luz que dá vida e alimenta a todos. Se por vezes as criaturas, que somos nós, não encontramos alimentos, vestes e teto, não são por não existirem. Que procuremos e encontraremos o necessário com abundância dentro da lei feita por Deus, para sustentar todos os seus filhos. A terra foi feita com a força divina para favorecer a reprodução. Ninguém consegue interromper a caridade dela, a caridade da terra, ajudada por outros elementos da natureza. Precisamos saber se os homens estão compreendendo estas bênçãos em seu favor, cuidando das árvores, vigiando as águas, não poluindo a atmosfera. A parte que nos toca deve ser feita, usando a inteligência, sem esquecer os sentimentos.
Jesus recebia os pecadores e comia com eles, para ensiná-los a não pecar mais contra a natureza, respeitando-a em todos os aspectos. Os pecadores comiam frutos do seu próprio pecado, sem saber. E a cada refeição que Jesus fazia, nos deixava uma lição. Quem desequilibra a natureza serve de instrumento de escândalo e sofre as consequências da sua invigilância. Cumpre ao homem cuidar da vinha que Deus lhe entregou para a vida e pela vida. É necessário combater a ignorância, amando não somente aos semelhantes, mas amando a Deus em tudo, como amamos a nós mesmos, que o resto nos procurará por acréscimo de misericórdia. Deus, além de dar os meios de conservação, ainda deu ao homem um instinto. Esse instinto para a conservação. Ele faz tudo, nos entregando o menor trabalho que deveremos fazer com alegria e amor. Aproveitemos as oportunidades que nos levam à paz do coração e à tranquilidade de consciência. O necessário é que sustenta o homem sem desperdício. E quando há desperdício, há egoísmo. A natureza nada deixa faltar para a alimentação das criaturas. E o Pai ama tanto a seus filhos que a terra produz em abundância, sempre ultrapassando aquilo que bastaria aos homens e animais. Nós podemos observar os habitantes do mar, não reclamam mais alimentos, como os dos ares e mesmo os da terra. A não ser nós, os homens, seres humanos, que violamos as leis e desviamos para os celeiros. E muitas vezes os alimentos estragam nos celeiros e vão para os lixos. Deus deu aos homens a inteligência e eles, nós, devemos usá-la para ajudar a terra na multiplicação dos alimentos. Não é preciso violentar a natureza. Ela sabe o seu trabalho e faz com presteza e exatidão. Ela sabe que os corpos precisam ser alimentados para desempenhar o papel para o qual foram incumbidos, em ajudar a alma na sua jornada, despertando os dons espirituais que clareiam os caminhos para Deus, libertando as suas forças e conquistando a si mesmo. O limite do necessário vai até onde começa o desperdício. Quando nós começamos a desperdiçar, já ultrapassamos o nosso limite do necessário. O que faz o homem passar necessidade das coisas não é falta de alimento, nem de vestes, é a usura, é a ganância do ouro. Nós, desejamos ajuntar cada vez mais, esquecendo-se do que Jesus nos adverte através de Lucas, no capítulo 12, versículo 20. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tem guardado, para quem será? O espírito, ao passar para a vida espiritual, nada leva além do próprio corpo, que usou por misericórdia de Deus. E qual o resultado do que ajuntou?
Deve-se comer para viver, e não viver para comer. Deve-se vestir para viver com simplicidade, e não transformar as vestes em luxo, complicando-se a vida. Deve-se morar para resguardar das intempéries da natureza, e não transformar a moradia em palácio, de maneira que o apego se prenda a ela, mesmo depois do túmulo. Nós vemos muitos irmãos desencarnados que ainda estão habitando os castelos que eles construíram na terra, apegado a isso. Isso não faz parte da lei de conservação. O que é da terra fica na terra. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder-se ou a causar dano a si mesmo? Está em Lucas capítulo 9, versículo 25. Para que ganhar o mundo com a riqueza e perder a si mesmo, perdendo-se nos labirintos da incompreensão, sofrendo as consequências dos atos que escaparam à vigilância? Deus nunca esqueceu dos alimentos de seus filhos. Os pais da terra não deixam os seus filhos sem sustento, quanto mais o Pai de todos nós. A natureza é rica daquilo que ela sabe dar com abundância. Somente os mares têm alimentos enriquecidos para manter toda a humanidade com fartura. As águas são vivas e sabem obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Se fizermos a vontade de Deus e a sua justiça, tudo mais vem por acréscimo de misericórdia. Se nada falta para os peixes, para os pássaros, para os animais, por que irá faltar para os homens? Confiemos, esperemos e trabalhemos, que a fartura virá. O solo é fonte do que o homem necessita, mas existem leis que operam nas transformações, cujos produtos as criaturas usam para o seu bem-estar. Não podemos esquecer o valor grandioso do solo, que se enriquece pelas chuvas, os raios solares e os ventos. Tudo isto enxerta a terra de bens imperecíveis, de modo a fazer que ela produza com maior facilidade no campo dos valores nutritivos e confiáveis. De onde se tiram a casa, os alimentos, os agasalhos e demais necessidades que a civilização nos mostra? É da mãe da natureza, da própria terra. Tudo que usamos no mundo das forças é ela que nos fornece para tudo o de que precisamos no mundo espiritual para evolução e conhecimento. A terra é a base acolhedora que nos fornece sem exigências. O que queremos mais? Tudo que vemos, sentimos e vivemos saiu de Deus. Tudo é sagrado pela sua própria existência. Cumpre a nós respeitar e trabalhar, ajudando naquilo que Deus propõe. Os elementos que compõem a terra evoluem pela evolução dos homens. A matéria se intelectualiza pela intelectualidade dos homens. Se tudo veio de Deus, tudo se irmana na irmandade dos homens e dos espíritos. Não devemos ser maior do que todos, ser o rei da criação como homem.
É sempre bom ter humildade. Usemos os bens da terra para ganhar os bens dos céus, que são eternos, e os bens dos céus são o amor e a caridade, a paz de consciência e o perdão aos que nos ofendem e caluniam. Ajustemos os nossos sentimentos na pauta do amor que o Cristo nos ensinou e viveu entre nós. Se quisermos progredir, libertemo-nos das coisas inferiores. Não nos esquecemos de nos educar, porque, pela educação, abrimos canais para o saber. No entanto, quando de posse dessa qualidade, que possamos pedir a Deus que nos ajude a usar os bens imperecíveis do Espírito. Se não devemos nos apegar aos bens da terra, certamente que não devemos nos apegar egoisticamente aos bens do Espírito, usando todos eles para a fraternidade universal, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. A abundância sempre nos cerca por todos os lados e em toda parte, mas que procuremos dar o que precisamos nos lugares certos. Cabe a nós entregarmos-nos ao trabalho honesto para cumprir o que Jesus disse para todos nós: buscai e achareis. A abundância existe, mas é preciso que seja buscado e depois saber usá-la na medida das nossas necessidades. O egoísmo dos homens resulta em entrave para a própria terra. As grandes nações acumulam alimentos, vestes e instrumentos de guerra, enquanto morrem de fome milhares de irmãos em toda parte do mundo. A miséria que se espalha no mundo é falta exclusivamente do Evangelho no coração das criaturas. São muitos os estudiosos do Evangelho, os teóricos, mas poucos os que vivem os seus ensinamentos, buscando exemplificar as verdades eternas. Tudo existe com abundância, visando manter o equilíbrio de todos os povos. O que falta é por invigilância dos próprios homens. A doutrina espírita surgiu na Terra para ensinar os homens a bem viver. Ela mostra todas as diretrizes do amor. Existem dois tipos de alimentos no mundo: o material e o espiritual. A princípio só é conhecido o material, e todos nós buscamos por ele. O espírito preparado interessa-se mais pelo alimento espiritual, pois se servindo dele, nunca mais terá fome ou sede, como disse Jesus à mulher samaritana. Em todos os lugares em que estejamos, aí se encontra a abundância. É preciso que a busquemos com honestidade e amor. Deus não iria criar seus filhos para deixá-los passar necessidades. A fonte de nutrição em todos os planos da vida é muito maior do que se pensa. A felicidade não pode ser doada. A parte que toca a alma deve ser conquistada pelo esforço próprio, como sendo o salário do trabalhador. O egoísmo sempre aparece como causa essencial no fundo das desgraças humanas. O homem tem privilegiado o supérfluo e aplicado a riqueza natural nesse desenvolvimento.
desenvolvimento específico do supérfluo. E a sociedade como um todo tem sofrido dessa negligência da lei natural. Uma via que não está na natureza tem sido percorrida. Uma escolha que traz consequências dolorosas para a humanidade. Nós vemos que o supérfluo está em toda parte também, enquanto muitas pessoas sofrem necessidade. E como a lei de conservação é uma das leis naturais, muitas pessoas buscam no lixo o seu sustento para conservar a vida que lhes foi dada, enquanto manjares e banquetes são oferecidos, milhares de pessoas passam fome, passam frio e suportam. Nós podemos dizer que são espíritos em expiação, mas nós somos espíritos todos em evolução. Devemos, com o pouco que nós temos, ajudar aqueles que têm menos, pois isso nós estamos conservando tanto a nossa vida, quanto conservando a vida daqueles que estão ao nosso redor. Essa é um apanhado das questões do Livro dos Espíritos, repetindo, das questões 702 a 727. Nós falamos isso para aqueles que queiram estudar um pouco mais, possam pesquisar. Agradeço a atenção de todos e nesse instante nós vamos fazer a nossa prece final. Aquelas pessoas que estão em casa, que ainda não colocaram uma vasilha com água para ser fluidificada, ainda dá tempo. Já com o pensamento elevado em Deus, nós agradecemos pelo dom que nos foi dado de estarmos aqui, numa casa espírita, tomando conhecimento dessa doutrina e podendo alimentar o nosso espírito em evolução. Agradecemos, Pai, agradecemos a Jesus, nosso irmão maior, por mais esta noite, e que possamos estarmos sempre aptos para conservarmos a natureza para a qual nós fomos destinados, e que possamos conservar o ar, a terra, as águas e os animais que estão ao nosso redor. Que assim seja.